Então vamos para a nossa primeira aula desses 10 passos aí que fazem parte da jornada do terapeuta consciente. E nessa primeira aula vamos falar sobre um tema importantíssimo que é a formação do terapeuta. Lógico que esse é o primeiro passo, né? Sem a sua formação, sem uma boa formação, não tem como você prosseguir ali nos seus próximos passos. Então, sobre formação, o que eu quero que você entenda? A gente vai falar a partir de dois aspectos, um aspecto específico e técnico e um aspecto geral, tá? Então, você vai encontrar alguns cursos de formação que vão te ensinar sobre a técnica, tá? E tudo bem, você precisa de uma técnica para você se aprofundar, você precisa começar por uma técnica que você conheça bem, que você saiba aplicar e que você tenha alguma prática, tá? Mas muitas vezes isso não é o suficiente, tá? Você precisa, além desse conhecimento específico, um conhecimento geral, tá? Que todo terapeuta precisa ter. Eu vou falar mais sobre isso ao longo dessa aula. Primeiro, vamos focar no aspecto técnico, tá? O que você precisa saber para escolher uma boa formação técnica? Então, primeiro, uma boa formação técnica vai ter que contar com o aspecto teórico, né, e o aspecto prático. O que essa teoria e essa prática vão precisar oferecer para você? A capacidade de aplicar essa técnica do início ao fim. Então, um curso de formação ele te habilita a atuar como terapeuta, tá? Então, você precisa conhecer essa técnica de forma teórica e você precisa saber como aplicar na prática essa técnica, tá? Então, procure uma formação que te habilite a atuar. E na parte teórica, o que é importante você observar, né, antes de escolher um curso? Como que os professores, né, como que o criador desse curso lida com a parte das fontes, né, referência bibliográfica, onde que esse curso, esses professores buscam ali a referência, a partir do que aquilo está sendo ensinado. Mesmo que a técnica que você escolheu, o curso que você escolheu, seja algo criado por aquela pessoa que está dando o curso, aquela pessoa tirou aqueles conhecimentos de um outro lugar. Hoje em dia, quase tudo se recria, né? A gente não cria algo do nada, então tudo tem uma base. Você precisa ter acesso a essa base, você precisa ter acesso à fonte. Um bom curso teórico, ele vai falar sobre a fonte, ele vai valorizar a fonte, vai reivindicar essa fonte. Então, olhe para isso, de onde é que vem esse conhecimento, de onde que você está tirando, quais são as bases teóricas disso, tá? Então, isso é muito importante. Além disso, um bom curso na parte teórica, ele vai te permitir questionar. Então, você vai poder questionar, né, de onde que isso vem, mas isso faz sentido, não faz, vai ter espaço para essas discussões, né? Um curso que vai te incentivar a ter pensamento crítico. Então, é um curso muito mais ali voltado para o campo do real do que para aquela coisa sensacionalista, muito determinista. Então, esse curso, essa técnica é 100% efetiva em todos os casos. Sempre que vai para os extremos, comece a desconfiar, tá? Então, observa isso, como que é ali os professores, as discussões em relação às críticas, em relação, né, à realidade, né, do que a técnica pode proporcionar, o que não pode proporcionar, quais são os limites, tá? Quanto mais ele baseado no chão, na realidade, mais confiável é essa técnica e esse curso, tá? Então, veja se tem espaço, né, para esses questionamentos, para você, de fato, ser convencido de como aquela técnica funciona e de como ela pode ser positiva. Além disso, né, da parte das fontes, tem a parte prática, né? Então, estou falando aqui primeiro da parte teórica, né? E agora vamos falar da parte prática, que todo curso que habilita um terapeuta a atuar precisa ter a prática como uma base, né? Um tripé. Então, preciso ter a teoria, preciso ter a prática, preciso ter um suporte. Então, vamos falar agora da prática. É necessário que para essa prática funcione, você tenha a oportunidade, primeiro, de sentir essa técnica em você.
né? Então, se você está estudando alguma abordagem específica, se você está fazendo um curso, aprendendo uma técnica para atuar como terapeuta, você só vai ser coerente com aquilo que você está oferecendo quando você passou por aquilo. Você precisa estar do outro lado antes de estar atuando como um terapeuta, né? Então, um bom curso de formação, ele vai te oferecer a oportunidade de passar pela técnica como um cliente, ou ele vai incentivar que você busque isso, tá? Isso é essencial para a sua formação de uma forma geral. Quando eu estou falando de formação, eu estou falando uma formação completa, tá? Parte da sua formação como terapeuta vai vir de um curso de formação, mas você não pode se limitar ao curso de formação ou ao conhecimento da técnica, tá? Além disso, você vai precisar passar pela técnica, tá? Você vai precisar sentir como que aquela técnica foi para você, o que transformou na sua vida, o que trouxe de positivo, tá? Então, isso é importantíssimo. E tem outros aspectos da sua formação como terapeuta que você vai precisar ir atrás, que um único curso não vai te oferecer. Por exemplo, a experiência é algo que faz parte também, né, da sua formação, da sua melhoria ali como terapeuta. Então, é você que precisa se responsabilizar por essa formação num sentido mais amplo. Escolher bons cursos, fazer esses cursos de uma forma comprometida, aproveitar ao máximo, tá? Eu já vou falar mais sobre esse aspecto aí da sua atuação, de como que você faz o curso, né? A sua parte, tem a parte ali do curso, da pessoa que está oferecendo essa formação e a sua parte. Será que você está conseguindo receber bem e aproveitar ao máximo disso? Tá? A gente já vai falar mais sobre essa parte. Então, passar pela técnica é muito importante. Outra coisa que você tem que investigar antes de escolher um curso de formação, como que é o suporte, né, para dúvidas, como que é ali a interação com os professores, você vai ter essa oportunidade de interagir, de perguntar, isso é bem importante também. E, por último, temos a questão da supervisão. Então, um bom curso de formação, ele vai te oferecer estudos de caso, tá? E a possibilidade de você fazer supervisão dos seus casos, como se fosse um estágio. Você aprendeu a técnica, você aprendeu a parte teórica, a parte prática, como aplicar do início ao fim, tá? Aquela técnica ou aquela abordagem, e você vai ter a oportunidade de treinar, de ter os seus primeiros clientes, tá? E levar as suas dúvidas para uma supervisão com um professor, com alguém que vai te orientar. E também você vai ter acesso a estudos de caso. Isso é muito importante porque muitas vezes a pessoa ela aprende a técnica, mas ela nunca viu alguém atendendo naquela técnica, alguém atuando, ela nunca viu aquilo na prática, ou ela viu muito pouco. Então, quando ela vai ali atender o cliente, ela não sabe o que fazer. Tá? O que eu faço primeiro, o que eu faço depois, e se isso acontecer, o que eu faço? Então, isso é necessário, você ter acesso a estudos de caso, você ter ali uma troca com os seus colegas, você poder aplicar essa técnica como forma de treinar antes de ir direto ali para a sua atuação com os seus clientes, tá? Então, busque isso quando você está procurando uma formação. E se a formação não oferece tudo isso, ok, como que eu vou complementar essa minha formação, esse meu curso com tudo isso que está aqui, tá? Então, se o meu curso não oferece eu passar pela técnica, eu vou procurar um profissional que use essa técnica que eu estou aprendendo para que eu passe por essa experiência. Tá? Se não tem supervisão, eu vou buscar um grupo de supervisão, eu vou buscar um grupo de estudos, para que eu possa interagir com os colegas, tá? Então, você precisa se responsabilizar por ter todos esses aspectos na sua formação, tá? E de preferência buscar cursos que já ofereçam isso para você de uma forma mais completa, tá bom? Então, agora vamos falar sobre a sua postura diante disso tudo, tá? Porque não adianta você ter um curso maravilhoso que tem todos esses pontos aqui, só que você não sabe aproveitar. Tá, então aqui eu vou dar 3 dicas principais para você tirar o melhor aí da sua formação como terapeuta. Então, primeiro, o óbvio, né? Leve a sério, tire sempre um momento para estudar, revise, anote, tire dúvidas, tá? Isso é o básico que você já deveria saber. Agora, algo que talvez você ainda não tenha se dado conta. A diferença entre
os profissionais normais e aqueles que são extraordinários é que os extraordinários, eles vão na fonte. Essa é uma das diferenças, né? Então, vá na fonte. Se você está fazendo um curso sobre um tema, pesquise os livros, quem criou essa técnica, quem que utilizou, quais são as referências, leia, busque, tá? Não fique só no conteúdo do curso. Um curso de formação, ele vai ser um resumo do que você precisa saber, tá? Só que tem muita coisa além. Então busque, vá direto na fonte, de preferência leia, tá? Hoje em dia, quem lê tem uma grande vantagem, tá? Então você vai ter um conhecimento muito mais profundo, tá? Muito mais consolidado do que aqueles que só fizeram ali o curso, o conteúdo que já estava programado. Vá além, tá bom? E por fim, a última dica aí para você atuar bem como terapeuta é que você tenha coerência com aquilo que você está estudando e com a técnica que você está aprendendo, tá? Então, isso você precisa conseguir aplicar na sua vida. Esse curso que eu estou fazendo, eu consegui aplicar na minha vida isso? Fez bem para mim? Faz sentido? Eu ainda aplico isso? Ou eu só quero ensinar para as outras pessoas, quero aplicar essa técnica nas outras pessoas, mas quando eu preciso eu não uso comigo mesmo, tá? Então, isso vai diminuindo a sua confiança na técnica, o que vai diminuir a sua confiança no seu trabalho, e você não vai conseguir entregar isso de uma forma clara, né, com confiança para o seu cliente se você não tem coerência, se você não usa esse conhecimento para você mesmo, tá? Então são essas as 3 dicas principais, né? Leve a sério o curso, veja, reveja, tire dúvidas, aproveite ao máximo, tá? E vá na fonte e por último tenha coerência, né, com ali a sua vida, aplique o que você está aprendendo na sua vida. Isso vai te trazer uma confiança muito maior para você trabalhar com aquela técnica, com aquela abordagem que você escolheu, tá certo? Então agora vamos falar um pouquinho desse aspecto geral, tá? Então o que é esse aspecto geral? Isso é o que todo terapeuta deveria saber, tá? A respeito de trabalhar com pessoas, de trabalhar com ajuda, porque uma coisa é você conhecer uma técnica, outra coisa é você ter ali uma base geral de conhecimentos que vão trazer para você mais confiança, mais clareza do que você está fazendo, tá? Então você tem que ter uma noção mais ampla das coisas, você não pode ficar restrito a uma única técnica, você tem que ver o ser humano como um todo, corpo, mente, emoções, parte espiritual, tá? Então quanto mais você tiver essa visão holística, mais você vai ser capaz de entender as raízes ali do problema do cliente, da queixa do cliente, tá? Se você olha apenas por um aspecto, você pode estar tratando algo que não é a verdadeira causa daquele problema, tá? Então aprenda a olhar como um todo, como um ser integral. Um sintoma, uma queixa, pode ter uma causa física, alimentação, atividade física, sono, pode ter uma causa emocional, pode ter uma causa sistêmica, tá? Então, quanto mais você ampliar o seu olhar, mais resultado, mais efetivo você será, tá? Então, é isso que eu tô falando quando eu digo esse aspecto geral, que vai para além da técnica, né? Quando você busca conhecimentos que vão além daquilo que você tinha estudado antes, tá? Então, isso é uma coisa. Outro ponto, é interessante que nesse aspecto do geral você busque algum conhecimento sobre psicologia e comportamento humano. Você precisa ter uma base que diga para você, que te oriente a encontrar a raiz dos problemas, das queixas dos clientes e que traga para você um caminho de solução. Você precisa ter aonde recorrer, tá? Alguma abordagem, algum conhecimento ali de alguma área da psicologia que você acredite, né, que você estudou e que vai servir como base para você entender as queixas ali dos clientes, tá? Então, buscar esse conhecimento a mais é bem importante, vai ser um diferencial para você, além da sua técnica, né, para além da técnica que você escolheu. Outro ponto que está nesse aspecto aqui, você entender sobre a relação entre o terapeuta e o cliente.
tá? O que pode sabotar o seu trabalho nessa relação porque você não conhece, porque você não se dedicou a esse assunto, porque você não estudou isso. E muitos cursos de formação não contam com esse conhecimento, né? Como que eu sei que a relação minha com o meu cliente está sendo prejudicial, está travando o progresso do trabalho? Como que eu identifico isso, tá? Você precisa entender disso, porque essas dinâmicas elas são muito ocultas, a gente acha que está fazendo tudo certo, mas se a gente não estiver muito atento, a gente pode estar caindo em armadilhas junto com o cliente, tá? E aí a gente não vai conseguir ajudar verdadeiramente essa pessoa. Então, você precisa buscar conhecimento sobre isso, as dinâmicas entre terapeuta e cliente, a ética profissional do trabalho, como que eu devo me relacionar com o meu cliente da melhor forma para que eu não tenha problemas lá na frente, tá? Então, esse tipo de conhecimento, se você não tem ele na sua formação, ali na técnica que você fez, você precisa ir atrás, precisa correr atrás disso, tá? Outro ponto. O processo do terapeuta em si. Você precisa buscar esse conhecimento, você precisa ter esse entendimento de como que os meus processos internos influenciam no meu trabalho, qual que é a relação daquilo que eu vivi lá atrás, daquilo que eu estou vivendo hoje, com os clientes que chegam até mim, com os casos, as queixas que chegam até mim, como que isso influencia no meu trabalho, tá? Isso é uma dinâmica que está sempre acontecendo, é uma troca que está sempre acontecendo, tá? As minhas questões com o meu trabalho. Então, você precisa ter consciência disso para que isso não te influencie, não te limite de uma forma negativa, tá? Então, é um conhecimento importante, como que o terapeuta deve olhar para os próprios processos, para a própria cura, tá? Você precisa ter muita consciência de você mesmo, se você escolheu ser um terapeuta, tá? Então, isso é um ponto. E por último, né, na lista aí dos pontos essenciais que todo terapeuta deveria saber, é a dinâmica de troca, a parte de dinheiro, como que funciona isso, como que eu estabeleço um valor, tá? Qual que é o significado, o sentido de eu ter um valor, de eu cobrar pelo meu trabalho, tá? E o que pode trazer problema se eu não tiver clareza disso, tá? Então, esses pontos que eu listei aí são pontos que muitas vezes não estão ali dentro de uma formação técnica, mas que você, como terapeuta, precisa correr atrás, tá? Para que você seja mais completo, para que você tenha mais confiança e mais resultado no seu trabalho. Então, sobre esses pontos, eu vou falar um pouquinho ali nas 3 lives, tá? Que a gente vai fazer nos dias 10, 11 e 12 de novembro. Vou falar principalmente sobre a relação entre terapeuta e cliente, tá? E o processo do terapeuta em si. E também a questão ali da troca, da dinâmica financeira do seu trabalho, tá bom? Então, eu vou aprofundar esses assuntos aí nas aulas ao vivo, tá certo? Por enquanto, é isso que você precisa saber a respeito da formação, né? Trouxe aqui um panorama geral para que você já dê os seus próximos passos, tá? Dependendo de onde que você está agora, você vai dar um passo seguinte. Se você já tem uma formação, olhe para a sua formação e veja disso tudo que eu falei, o que ficou faltando. Quais são as lacunas, para que você saiba o que você precisa buscar. Se você está fazendo uma formação, qual que é o próximo passo? Fazer aquilo que eu comentei ali, as dicas, né, que eu trouxe para vocês. Vá na fonte, você já pesquisou as fontes ali do curso que você está fazendo, da técnica que você está aprendendo, tá? O que você pode fazer? Qual que é o próximo passo que você pode dar a partir da aula de hoje? Já comece a agir, coloque isso em movimento agora, tá? Se você está em transição de carreira, está pensando em ser um terapeuta, começa a pesquisar por formações, começa a pensar qual técnica faz sentido para mim, qual técnica eu já utilizei e funcionou, qual técnica eu quero atender, qual é a abordagem, tá? Que eu poderia contribuir melhor, que eu acredito mais, tá? Então, vai buscando a sua formação agora, analisando esses pontos, tá? Se você já tem uma formação, veja desses pontos, né, específicos e gerais que eu comentei, o que está faltando que você precisa ir atrás, tá? Então, eu quero que você tire algo prático dessa aula. Todas as aulas você vai agir, assistiu a aula,
ver ali de acordo com o patamar que você está, o lugar que você está, qual que é o próximo passinho que você pode dar para colocar esse conhecimento em prática e começar a movimentar aí a tua atuação profissional, tá certo? Então é isso nessa primeira aula, né, o primeiro passo para a formação de um bom terapeuta, para destravar aí o seu trabalho. E na próxima aula vamos falar sobre a sua história. Por que você quer ser terapeuta? Será que isso influencia no resultado do seu trabalho ou não? Vamos descobrir na aula 2, tá certo? Então vejo você lá. Se você ainda não se inscreveu na jornada, se inscreva, tá? E entre no grupo do WhatsApp para você não perder nada e para você poder receber os materiais em PDF que serão enviados somente no grupo do WhatsApp, tá certo? Então é isso. Vejo vocês na aula 2. Até!